Alô? Alô? Amém, irmãos. Muito boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos. Um feliz domingo de Páscoa a todos. A gente vai aproveitar a oportunidade hoje para conhecer um pouco mais do verdadeiro sentido da Páscoa. Depois de você ter se acabado no chocolate esse final de semana, a sua casa toda estar decorada de ovinhos e coelhinhos. Mas hoje a gente vai aproveitar então para voltar um pouco atrás na história e a gente nos relembrarmos de verdade qual que é o verdadeiro propósito da Páscoa. Amém? Então vamos voltar a 3.300 anos, quando Deus, por meio de Moisés, deu uma orientação para todo o povo hebreu para sacrificar um cordeiro. E ao sacrificar esse cordeiro, passar o sangue dele no batente das portas. Porque naquela noite, naquela madrugada, um anjo da morte viria e cumpriria a 10ª praga, a 10ª maldição, que seria a morte de todo primogênito. E depois disso acontecer, os hebreus finalmente conseguiriam fugir do Egito, um país de opressão. E é interessante porque as casas onde o sangue não tivesse sido passado nas portas, o anjo da morte adentraria e então cumpriria o desejo de Deus de punir assim toda aquela rebeldia. E é interessante que essa passagem do anjo, ele evita as portas onde tem o sangue do cordeiro. Ele vai para além, ele só entra nas casas onde não há o sangue no batente das portas. Então, quando ele viu o sangue, ele passava para além dessa porta. E do hebraico, o termo Pesach significa passagem, e é justamente daí onde se origina o termo em português Páscoa. Então esse é o sentido do Antigo Testamento. Agora a gente sabe que essa saga, ela só atinge a sua plenitude, o seu significado completo, na figura de Jesus Cristo, que de fato é o verdadeiro Cordeiro Pascual. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do coração desse ser maravilhoso que veio ao mundo para resgatar a gente da opressão do Egito, ou seja, dos nossos próprios pecados. Gostaria que vocês me acompanhassem com a leitura então lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu gostaria de fazer uma oração para a gente. Cristo Rei, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Deus, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor possa conduzir esse momento em que vamos refletir, Pai, no verdadeiro sentido da Páscoa, por meio das suas Escrituras, entendendo, Deus, o que o Teu Filho, o preço que Ele pagou, na verdade, para nos resgatar. Que o Senhor possa conduzir as nossas mentes, os nossos corações. Abra, Pai, dilate o nosso olhar, para que a gente consiga compreender e se inspirar, Pai, com essa mensagem. Que o Senhor conduza cada palavra, cada gesto. Que o Senhor possa de fato nos transformar, para que o impacto da Páscoa continue ressoando para sempre, Pai, em nossas vidas. E nos mudando a cada dia, Deus. Muito, muito obrigado por Cristo. Ele é a razão pela qual nós todos estamos aqui. E é em nome dele que entregamos essa oração. Amém. Amém. Então Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Interessante, vou falar um pouquinho para vocês, alguns detalhes. Existia então essa cidade em Filipos, que hoje fica no norte da Grécia. E é interessante que essa cidade tem esse nome em homenagem a Filipe,
Não, não é esse Filipe aqui, é o Filipe II. Na verdade, ele era um rei, ele era o pai do Alexandre o Grande, né? O famoso grego que conquistou terras, espalhou a cultura helenística, né, por todo o mundo antigo. E nessa cidade de Filipos, então, na sua segunda viagem missionária, Paulo passa por lá e começa o trabalho evangelístico e estabelece a primeira igreja no continente europeu, não é? Isso é incrível. E em torno mais ou menos de 65 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta e ele se encontrava na prisão. Então essa foi uma das 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, né? As outras foi Efésios, Filemão e também Colossenses. E é interessante que, mesmo assim, mesmo estando numa prisão, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Só a palavra felicidade aparece mais ou menos umas 16 vezes nessa carta, né? Por quê? Porque Paulo queria ensinar que a verdadeira felicidade ela só vem por meio de Jesus Cristo. Não importa as situações, as circunstâncias, né? E ele também queria agradecer aos filipenses por uma ajuda generosa que eles tinham lhe enviado por meio de Epafrodito, um dos discípulos da igreja dos filipenses, e também para aproveitar a oportunidade e ensinar aos filipenses verdades profundas a respeito de Jesus. E a gente vai entrar em contato com alguma dessas verdades hoje. Amém? Então vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O mesmo modo de pensar. Só uma observação aqui. No original, no grego, a ideia aqui é de exercitar a mente, né, para que nós possamos aprender a pensar como Jesus. Filipenses 4 tem um momento, aquela passagem famosa que a gente conhece também. Paulo fala, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for digno, pensem nessas coisas. Porque exercitando a nossa mente dessa maneira, a gente vai alcançar os pensamentos de Jesus Cristo. Continuando no versículo 6, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Essa passagem é maravilhosa, ela tem me acompanhado em minha vida cristã por anos e tem me transformado em vários momentos. Esse trecho é conhecido como Carmen Christi, ou seja, o hino de Cristo. Era um hino, irmãos. O que isso significa na prática? Que os nossos irmãos do primeiro século se reuniam e uma das suas canções, quando eles estavam lá nas igrejas em casa, era cantar esse trecho. Então imagina eles adorando a Jesus, pensando que ele desceu dos céus, que ele se tornou um servo, um ser humano. E imagina os irmãos contemplando nas canções, meditando nisso, adorando Jesus. Era um hino. E eu sonho em cantar mais canções que nos lembrem desse gesto, dessa atitude extraordinária de Cristo. Não? E hoje vai ser muito especial, porque o coral vai nos presentear com uma dessas canções. Durante a ceia, no final da pregação, a gente vai cantar uma canção que vai nos lembrar dessa passagem de Filipenses 2. Amém? Muito obrigado, coral, pela servidão de vocês. Só um minutinho aqui. Que a tecnologia
nem sempre nos ajuda. Vamos lá. Então, desculpa, irmãos, só voltando um pouquinho aqui. Então, um dos elementos que a gente vai estudar aqui, a gente vai estudar alguns elementos do gesto de Jesus, é a humildade dele, né? Esse é um ponto super importante para a gente. Na NVI diz que quando Cristo ele deixa a glória dele nos céus para vir para esse mundo, ele se esvazia, né? Então ele deixa todos os seus direitos de lado para se tornar um ser humano como nós, né? Para se tornar um servo entre nós. E é interessante que esse gesto humilde de Jesus, no texto original, traz a ideia de a mentalidade de um escravo. Olha que interessante isso, não é? A maneira como um escravo se anula, se esvazia para servir um propósito. E Cristo fez exatamente isso quando ele veio a esse mundo nos resgatar dos nossos pecados. Ele deixou de lado todos os seus direitos como Deus, todos os seus privilégios como Deus, né? E aqui tem uma reflexão interessante para a gente, irmãos. Em qualquer nível de nossos relacionamentos, em qualquer esfera, seja no casamento, seja na relação de pais e filhos, né? Entre irmãos, irmãs, jovens, adultos, pessoas mais experientes, é essencial que a gente coloque de lado os nossos interesses, não? Imitando o exemplo de Jesus. Não foi à toa que, antes de mencionar esse hino, Paulo, lá em Filipenses 2, olha só no versículo 3, que interessante. Para preparar os nossos irmãos, olha só o que ele diz. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Não é? Impressionante, né? A questão da humildade de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele segue esse exemplo também de Jesus. Ele deixa de lado todos os seus interesses. Ele abre mão de tudo que ele tinha. Paulo, ele poderia ter se tornado um grande fariseu, com uma carreira extraordinária. Mas ele deixa de lado todas as suas credenciais, que eram únicas. Não é? Ele poderia, eu creio, ter se tornado, inclusive, um grande intelectual do primeiro século. Ele tinha capacidade para isso, treinamento para isso. Mas depois de um encontro pessoal com Jesus Cristo, tudo que ele tinha passa a não valer mais nada. Tamanha era a grandeza e o valor de Cristo. E não só isso, mas Paulo ele também estava pronto para morrer por Jesus. Olha só lá em Filipenses, voltando aí uma folhinha, no capítulo 1, no versículo 21, que Paulo diz: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Qual é o seu lucro? O que tem valor na sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que nós estamos nos apegando às nossas credenciais? Será que a gente tem se apegado demais às glórias do passado, coisas que a gente fez no passado na igreja? Parece o hino do São Paulo, né? Lamento aí os São Paulinos, eu sou São Paulino também.
O hino fala que as suas glórias vêm do passado, porque no presente não tem mais nada, né? Supondo. Não é? Muitas vezes a gente vive assim a vida espiritual também, não é? Parece que tudo ficou lá no passado. Como que tem andado a nossa vida espiritual, não é? E é interessante que Jesus ele nos ensina uma mentalidade completamente diferente de querer buscar glória pessoal. Vocês se lembram daquela passagem quando ele diz: depois que vocês obedecerem a tudo o que eu mandei, vocês devem dizer a vocês mesmos: somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Está lá em Lucas 17, versículo 10. Então o oposto de se esvaziar, de se anular como Jesus, o que é? É o se encher, é o se vangloriar. Tem uma palavra para isso: orgulho, arrogância. Não? E para quem é do direito aí, a galera pode saber que o termo arrogância vem de arrogar. O que é isso? É você tomar para si, ou pelo menos uma das definições, é tomar para si algo que não te pertence. Não é? A gente enche o nosso ego de coisas que não são nossas. E voltando para os nossos irmãos filipenses, isso também era uma dificuldade para eles. Porque Filipos era uma cidade que foi fundada por soldados romanos aposentados. E ali eles tinham privilégios protegidos por lei mesmo. Então, o que lá em Roma todos os cidadãos podiam fazer, ali em Filipos também. Né? Então, não é de surpreender que os nossos irmãos que viviam naquela cultura, eles deviam sentir um certo orgulho de serem romanos. Eles se vestiam como romanos. Muitos entre eles até falavam o latim, que era o idioma da classe dominante. Então não é à toa que Paulo vai na essência e traz Jesus como exemplo que nós devemos imitar. Não é? A gente não pode esquecer do que Salmos 36 nos ensina, no versículo 2. Está falando do orgulhoso. Salmos 36, versículo 2 diz: ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Ele se julga muito importante. Né? Então, o orgulho ele é perigoso, irmãos. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês, tá? Olha só, eu acho ele é uma historinha engraçadinha, mas ela tem um ponto aqui. Talvez ela seja bobinha para alguns. Deixa eu só tomar um golinho de água. Olha só. Um oficial da Polícia Federal vai a uma fazenda e diz ao dono, um velho fazendeiro: preciso inspecionar sua fazenda por suspeita de plantação ilegal de maconha. O fazendeiro diz: sim, senhor, mas não vá naquele campo ali. E aponta para uma certa área. Não vai ali, não. O oficial, cheio de arrogância, diz indignado: só um minutinho. Acho que eu vou voltar a escrever tudo no papel na próxima vez. E daí então, o oficial, cheio de arrogância, diz indignado: o senhor sabe que eu tenho poder do governo federal comigo? E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro: este crachá me dá autoridade de ir por onde quero e entregar e entrar em qualquer propriedade. Não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Está certo. Eu me fiz entender.
O fazendeiro, todo educado, pede desculpas e volta para o que estava fazendo. Poucos minutos depois, o fazendeiro ouve uma gritaria e vê o oficial do governo federal correndo para salvar a sua própria vida, perseguido pelo Santa Gertrudes, o maior touro da fazenda. A cada passo, o touro vai chegando mais perto do oficial, que parece que será chifrado antes de conseguir alcançar um lugar seguro. O oficial está apavorado. O fazendeiro, mineirinho muito educado e solícito, larga suas ferramentas, corre para a cerca e grita com todas as forças de seus pulmões: "O crachá! Mostra o crachá para ele!" Não é? O orgulho, ele nos cega, meus irmãos. Ele nos faz ter uma sensação, uma confiança ilusória sobre nós mesmos, né? Sobre nossas capacidades. Não é de surpreender o choque no rosto dos candidatos do The Voice, quando eles são reprovados pelos juízes e eles não se conformam. O que eu fiz de errado? Né? E a gente que está assistindo fala: nossa, mas foi trágica essa apresentação. Nada deu certo. Mas essas pessoas, elas estão ali genuinamente inconscientes de que elas foram iludidas pelo senso de superioridade delas. Uma superioridade ilusória, enganosa. E muitas vezes, assim, é triste ver que esses candidatos, eles acabam saindo indignados dali, aos gritos, muitas vezes insultando até os juízes, batendo o pé, esbravejando. Eles não são capazes de enxergar a si mesmos, não é? Só que voltando para a atitude de Cristo, a gente vai completamente na contramão, não é? O segredo da atitude de Cristo, irmãos, é a gente não ser enganado pela superioridade que muitas vezes vem bater na porta dos nossos corações. A gente precisa aprender com Ele, né? A gente precisa aprender a fazer uma análise honesta da nossa vida espiritual. Onde que eu não vou tão bem, onde eu preciso de ajuda, onde eu estou caminhando, eu posso continuar me fortalecendo, né? E muitas vezes a gente faz planos que dão certos, as coisas acontecem ao nosso favor, mas outras vezes eles são tão irracionais, eles são tão imprudentes, inadequados e muitas vezes estúpidos, não é verdade? Como esse oficial. E aqui tem um alerta para a gente, o quanto que nós precisamos desesperadamente de conselhos na nossa vida cristã, não é? Muitas vezes eu sinto assim que a gente muitos perderam essa prática entre nós. E não é conselhos para receber ordens do que fazer, mas é simplesmente para abrir o horizonte de nossas ideias, não é? Para a gente não se enganar com sentimentos, com alguma percepção errada que a gente pode ter de uma situação, né? A gente sabe, Provérbios fala, né? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte, não é? E isso nos revela também que nós temos, irmãos, que buscar ajuda em parcerias de discipulado, né? Em relacionamentos espirituais de pessoas que vão nos ajudar a enxergar o que nós sozinhos não somos capazes de enxergar sobre nossa própria vida, não é? E também há inúmeras escrituras que falam isso. O tolo, ele acha que sempre está certo, mas o sábio aceita conselhos, não é? Aquele que quer, olha que demais essa escritura, em Provérbios 12:1, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Alguém que gosta de aprender, não se importa quando as pessoas chegam e falam: olha, talvez você está errando aqui. Só o tolo não gosta de ser corrigido, não é? Então a humildade de Jesus nos leva a pensar nessas áreas de nossas vidas.
nos leva a pensar também na prática de queixas, reclamações na igreja. Né? No capítulo 4 de Filipenses tem duas irmãs, Evódia e Sintique, que não estavam de acordo, elas não se falavam mais. E Paulo, ele, por meio da sua carta, pede para que os irmãos publicamente ajudem elas a entrarem em harmonia. Né? Então, como será que a gente se comporta no nosso meio? A gente vive se queixando das coisas de forma egoísta, a gente vive exigindo os nossos direitos, não é? Então tem um alerta aí para a gente. Eu gostaria de ler com vocês Filipenses 2, ali no versículo 15, 14. Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então é claro para a gente, não? Um outro ponto em Filipenses 2, além da humildade, é a obediência de Jesus. No versículo 8 diz que ele obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. É interessante o sofrimento que ele passou. Muitas vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê o sofrimento ao nosso redor, e a gente fala, será que Deus de fato se importa com os seres humanos? Quem já pensou isso? Né? Muitos de nós já pensamos isso, não é? Ou já vimos pessoas que fizeram esse comentário. Né? Na verdade, fomos nós que criamos a própria bagunça no mundo, não é, irmãos? Desde o começo, quando o pecado entrou em nossas vidas, desde Adão e Eva. Será que Deus se importa com o sofrimento no mundo? Hoje mesmo a gente tem um irmão muito querido do Rio de Janeiro, que teve um irmão que foi atropelado. Foi hospitalizado, não aguentou e veio falecer. O irmão do Anderson, lá do Rio de Janeiro, ele é conhecido de muitos de vocês. Como que a gente lida com esse sofrimento? Será que Deus se importa conosco, com o nosso sofrimento? Deixa eu me falar como Deus se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa tanto com o nosso sofrimento que ele veio dos céus para esse mundo. Imagina deixar a glória de Deus para trás, para fazer morada entre nós. Isso exige humildade, isso exige sacrifício. E não só isso, ele não só deixou o céu, mas ele também, entre nós, se tornou um ser humano. E não só isso, ele não só se tornou um ser humano, mas ele assumiu a posição de um servo entre nós. E não só isso, ele também estava disposto a morrer a morte de um criminoso, de padecer pelos pecados de nossas vidas. Não é? Para quê? Para nos livrar da bagunça de tudo que a gente causou. Em outras palavras, Deus desceu e adentrou o nosso próprio sofrimento. Ele experimentou ao máximo tudo que nós experimentamos, não é? Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Ele fez tudo da melhor maneira possível, mas mesmo assim foi humilhado, foi julgado, foi condenado. Ele foi humilhado nas mãos dos seres humanos. Eu gosto de lembrar, não que é prazeroso, mas que ajuda a minha fé e meu amor a Jesus, que na sexta-feira é referência para a gente na história de que Cristo ficou 6 horas preso no madeiro, agonizando. Né? Ele foi crucificado 9 horas. Alô, alô. Opa. 9 horas da manhã, depois ficou praticamente o dia todo ali crucificado. Até as 3 horas da tarde. Imaginem isso. Obrigado. Ou seja, será que Deus se importa com o nosso sofrimento?
É claro que ele se importa com o nosso sofrimento. Senão Jesus não teria vindo a esse mundo. Então Filipenses dá uma resposta para esse tipo de dúvida quando a gente está sendo atormentado pela dor no mundo. Amém, irmãos? Agora vamos pensar, o que a gente poderia conhecer de mais especial? Quem é que seria capaz de morrer de tal modo pela sua vida? Onde a gente vai um dia conhecer, em qual religião nós iremos conhecer tal amor tão profundo, que é tão digno de adoração? Onde mais no mundo a gente vai ver isso? Né? Então que esse gesto de Jesus possa nos inspirar a querer conhecer mais e mais esse ser maravilhoso. Olha só o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Então, será que a gente tem guardado na autoestima, como Paulo, o conhecimento de Jesus Cristo? Ou será que você tem trocado o seu relacionamento com Cristo por algum lixo deste mundo? Né? Como que a gente tem lido as nossas Bíblias? É com aquele zelo? A gente tem orado fervorosamente para poder se conectar com Deus? A gente tem jejuado para pedir ajuda de Deus para a gente se esvaziar do nosso ego e poder aprender a imitar o coração humilde e obediente de Jesus? Não é? Para pensar comigo, se nós não desfrutamos de um relacionamento com Cristo hoje, para que você vai querer a vida eterna? Você se lembra do que é a vida eterna? João 17:3, não precisa ir lá, diz: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Essa é a vida eterna. Além da humildade, da obediência de Jesus, algo que acontece é a exaltação dele. Esse é um outro ponto. Depois que Jesus ele mostra esse ato de amor tremendo pela humanidade, ele é exaltado por isso. E eu tive refletindo que Deus ele também nos exalta, né? Essa promessa não é só para Cristo, é para a gente também. É sim a vida eterna, é sim a ressurreição. Mas mesmo nessa vida nós temos sido abençoados por Deus. E muitos aqui são provas disso. De quando a gente imita o coração de Jesus, como a gente recebe bênçãos dele. Eu gostaria de contar uma história. Eu me lembro que em 2003, quando a gente teve aquele problema sério com a igreja, muitos dos meus amigos também saíram e eu me encontrava mal espiritualmente. Quase que eu saio da igreja. Malemar orava. E eu me lembro que o que me segurava eram as minhas leituras bíblicas, que mantinha ali a chama acesa, né? E depois de um tempo, lá para 2004, 2005, eu me lembro de ter lido essa passagem em Filipenses. Eu me lembro de ter me sentido tão constrangido em ver a atitude de Jesus, tão tocado pela humildade dele, que é quase como se as Escrituras revelassem tudo que estava dentro de mim. Eu vi orgulho, eu me sentia vítima, eu me colocava numa situação em que eu estava julgando as outras pessoas, ensimesmado, cheio de arrogância, né, cheio de egoísmo. Eu falei, eu preciso mudar isso. Quando eu tomei a decisão, então, de pensar em servir as pessoas. E daí então tinha um grupinho de jovens naquela época, e lá no Butantã isso. E a gente eu comecei junto com a família Leão, a Gracinha também que está aqui, a gente começou a servir esses jovens. Quero mostrar uma foto para vocês. Olha só. Vocês reconhecem uma galerinha aí? Eli, olha o Gustavo ali, que na época era da Zona Leste.
Suelen, ó Thaís, parece um bebezinho. Neto, não é? Essa era a turminha ali. Tem uma outra foto. Esse dia a gente fez arborismo. Tem a Vitória ali, irmã do Neto. Eu lembro que praticamente eu não tinha mais final de semana. Eu passei 5, 6 anos da minha vida servindo essa molecada, esses jovens, né? Tem uma outra foto também. Eu escolhi essa foto porque tem um carinha ali atrás. Vocês se lembram desse cara? É o Martin. Estão vendo? Ele vai me matar depois disso. E a gente fazia tantas reuniões que uma vez a gente foi assistir um jogo de basquete e a gente foi assistir esse carinha jogando. Ó. Você pode mostrar a próxima foto? Reconhece? O Mazella? Jogava no São Paulo e esse dia foi extraordinário, né? A gente depois ficou lá no Morumbi, caiu um toró, a gente ficou jogando futebol na quadra. Foi maravilhoso, né? E é incrível porque no ano passado, em 2017 especificamente, foi quando caiu a ficha assim, de como que Deus ele abençoa os nossos pequenos passos de humildade, de fé. Eu tive o privilégio de ver 4 desses jovens se casando. Fui padrinho de casamento de alguns deles, do Mazella, do Neto. Eu tive o privilégio de fazer o casamento da Eli, né, e do Vitor, que Deus trouxe para a nossa família. Né? Então foi um ano muito emocionante, assim, que eu falei, Deus, obrigado por tudo isso, eu não mereço isso. E aqui a gente tem uma foto de um grupo que a gente forma hoje, chamado Casadinhos, e a gente se encontra mensalmente para poder nos ajudar nos casamentos, a gente exercer a vulnerabilidade, a gente ler livros que nos ajudem a nos conectar mais na relação conjugal. E vocês podem ver aí que muitos deles, ou pelo menos cada um de cada casal, estava naquela época no grupinho, né, de jovens. Então, como que Deus abençoa, enaltece, né, mesmo as nossas vidas aqui na terra, não é? Imagina como vai ser no céu. Obrigado, irmãos. Obrigado pela imagem. Não é? E eu não falo isso de forma alguma para ter reconhecimento pessoal ou para acariciar o meu ego de forma alguma, porque eu sei que muitos de vocês participaram disso. Né? Na Zona Leste tinha iniciativas naquela época também, de forma alguma. Mas só para mostrar como é um privilégio, né, quando a gente decide imitar o coração de Jesus e ver as bênçãos que vêm ao longo dos anos depois dessa decisão, né? E de ver na prática que isso é verdadeiro, é real. Deus abençoa, né? E muitas vezes a gente pode ter a sensação de que, mas eu não tenho vivido tudo isso, Bruno, ou sei lá, eu não tenho esse sentimento de plenitude, né? E eu, de fato, reconheço, irmãos, que eu também tenho tanto a crescer. Sou uma obra em construção, como é cada um aqui. Mas acho que uma coisa talvez a gente tenha que pensar será que eu tenho vivido um cristianismo pela metade? Será que muitas das coisas talvez que eu não sinto hoje de alegria, de felicidade, é porque de fato eu não tenho imitado Jesus na sua essência e dado tudo de mim, esvaziado tudo de mim? O que mais tem falado dentro de mim? É o Espírito de Deus ou é a minha natureza humana? É uma coisa para nós pensarmos, né? Eu gostaria de encorajá-los a pensar nisso. E para terminar, irmãos, o último momento desse hino fala que todo joelho de cada ser humano vai se dobrar e vai se confessar, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, né? Nesse momento da ceia agora, eu gostaria que a gente pensasse, encorajar a gente a pensar em todas essas coisas. As pessoas que estão estudando a Bíblia, né? Os que já são cristãos. Querendo ou não, um dia todos os seres humanos, todos os seres espirituais que estão no céu, todas as pessoas que já morreram e deixaram essa vida, que estão no mundo dos mortos, todos um dia vão contemplar a glória de Cristo. Vão dobrar, se prostrar diante dele. Paulo não está querendo dizer aqui que todas as pessoas serão salvas, porque nem todas essas pessoas seguiram Jesus de todo o coração e de verdade.
mas é um chamado para a gente, né? Que o arrependimento não venha tão tarde assim. Que a gente seja urgente para lembrar que no momento de Páscoa, no momento em que Cristo ele está ressurreto, ouvindo essas palavras, vendo o coração de cada um aqui, né? A gente tem uma promessa maravilhosa de vida eterna, de bênçãos, de ressurreição, contanto que a gente busque imitar o coração humilde, o coração obediente, né? O coração transparente de servo de Jesus Cristo. Essa mensagem que eu gostaria de deixar na Páscoa para a gente, pensando na essência do que é a Páscoa, desse Cordeiro que veio ao mundo, cujo sangue nos protege das consequências eternas dos nossos pecados. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Eu vou ficar de joelhos aqui, quem quiser me acompanhar, fique super à vontade. Deus querido, Pai amado, o Senhor que merece toda a honra, que é digno de toda a glória, Deus, porque o Senhor veio a esse mundo, se importou sim com nossas vidas, com o nosso sofrimento, a bagunça, Deus, que nós mesmos causamos, e o Senhor veio nos resgatar de tudo isso, pagando um preço, Pai, que nós não temos noção de quanto o Senhor padeceu, sofreu. Mas muito obrigado, Deus, porque o Seu amor tem nos convencido de que não há nenhum Deus igual a Ti. Muito, muito, muito obrigado por Jesus Cristo, pela salvação que nós encontramos nele, a redenção, que a gente possa, Pai, levar o impacto dessas escrituras que Paulo escreveu aos Filipenses durante toda a nossa semana. Que essa escritura, Deus, ela seja uma referência para a gente sempre se esvaziar, Deus, quando sermos tentados a nos encher de orgulho, arrogância. Muito obrigado pelo exemplo de Jesus, que Ele sempre seja a nossa estrela norte, a nossa referência. Abençoe essa ceia, Deus, que tomamos do suco de uva, do pão que representam o Teu corpo e o Teu sangue que nos protege, Pai. Nós Te amamos. E oramos tudo isso em nome de Cristo. Amém.